Bom dia, empreendedor! Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Lopes. Nesse vídeo de hoje nós vamos abordar um tema muito importante: como conseguir mais clientes, como atrair mais clientes para o seu negócio. Esse é um tema que interessa muito a profissionais liberais, empreendedores que estão no início da sua jornada ou aqueles empreendedores que já têm o seu projeto consolidado. Afinal de contas, quem não quer mais clientes, né? Quem não quer atrair mais clientes? E existem algumas vantagens de você conseguir atrair mais clientes. Você pode selecionar eles, você vai atender aquele grupo de pessoas que interessa a você, que interessa ao seu projeto. Aí vocês vão me perguntar: Guilherme, beleza, mas o que eu preciso fazer para conseguir atrair mais clientes? Existe uma metodologia atrás dessa atração de clientes. Ah, mas é fácil, é simples, é mágico, é uma coisa que eu consigo fazer da noite para o dia? Não, com certeza não. Existe uma metodologia que é totalmente possível você atrair esses clientes e eu vou te ensinar ela, mas precisa de tempo, precisa de disciplina e, antes de tudo, eu quero que isso fique na sua cabeça. Não é mágica, é metodologia. Para vocês entenderem um pouco mais desta metodologia, eu gosto de usar uma analogia. Eu, particularmente, gosto muito de pesca, né? Então, imagina uma pessoa que vai pescar, mas ela chega no rio sem nenhum tipo de equipamento, sem nenhum tipo de preparação. Ela vai tentar pegar um peixe na mão. Vai falar assim: não, eu vou tentar pescar aqui na mão, sem nenhum auxílio de vara, nada disso. Então o que ela faz? Ela vê um peixe, assim que ela vai até o peixe para tentar pegar, ele foge para outro lado. É muito difícil você conseguir pegar um peixe sem os equipamentos adequados, correto? E assim, muitas pessoas fazem com os clientes. Ela procura o cliente, ela tenta caçar o cliente e pegar ele com as próprias mãos, né? Fazendo uma analogia com a pesca. E isso se torna muito difícil. É muito difícil você conseguir um cliente dessa forma. E se você não tem cliente correndo atrás de você, se você não tem essa quantidade de cliente atrás de você, significa que você está fazendo igual a pessoa que foi pescar sem nenhum tipo de equipamento. Mas então, Guilherme, o que eu preciso fazer para conseguir esses equipamentos necessários? Qual que é a forma mais fácil de você conseguir pescar, de você conseguir atrair esses peixes para você? No mundo da pesca, a forma mais fácil de você conseguir reunir esses peixes é montando uma ceva no rio. O que é uma ceva? Basicamente consiste em um tambor, né, que você coloca ali dentro os alimentos que a determinada espécie de peixe que você quer atrair. Você coloca esses alimentos ali dentro, submerge esse tambor em algum ponto do rio que você vê que é mais propício para isso, e ele vai soltando esses alimentos aos poucos. Com isso, vai juntando aquela espécie de peixe que você está atrás, né? Isso vai cevando aquela área ali para você conseguir ir juntando, rebanhando esses peixes. Quando já tem bastante peixe naquela área, fica fácil de você pegar ele, né? Mas montar uma ceva dessa é fácil, Guilherme? Não, não é fácil. Dá trabalho. Primeiro, você tem que escolher um ponto certo do rio. Você vai ter que fazer a manutenção dessa ceva, que é sempre retirar aquele tambor, acrescentar a comida novamente para aquela determinada espécie de peixe, submergir. Você tem que cuidar disso. E eu fiz a ceva hoje, amanhã eu já consigo pegar esses peixes? Não, você também tem que aguardar um tempo, você tem que esperar aquele peixe ambientar ali com o local que está a comida. Então tudo isso demanda tempo, demanda trabalho, demanda esforço. Igualmente é com clientes. Se você quer ter esses clientes,
você vai ter que ter um trabalho com eles, você vai ter que ter um tempo para criar um relacionamento com eles. Então, essa montagem de ceva funciona para atrair o peixe? Sim, funciona. Leva tempo? Leva. E a mesma coisa vai ser com o seu cliente. Ah, Guilherme, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Isso vai ser a diferença entre você ter muito cliente e você ter pouco cliente. Você vai ter que achar na sua agenda um espaço para conseguir implementar o que eu vou te passar. Entendeu? Tempo é fundamental para isso dar certo. Você tem que ter tempo para executar isso e você tem que dar tempo ao tempo para os clientes chegarem até você. Mas aí você vai estar me perguntando, Guilherme, como que eu consigo trazer isso para o dia atual, para a atualidade? Como que eu consigo montar essa ceva, adequar isso à minha realidade? Bom, em primeiro lugar, você precisa entender um pouco de marketing, porque você vai precisar aplicar isso ao seu produto, à sua prestação de serviço, para conseguir atrair mais clientes. E dentro do marketing, a gente tem duas pilastras essenciais que você vai precisar dominar essas duas pilastras para você conseguir angariar esses clientes. A primeira, você vai precisar de atenção. Qualquer pessoa que vai divulgar um produto, que vai divulgar uma marca, uma prestação de serviço, ela precisa de atenção. Ela tem que ter a atenção desse cliente, ele tem que ver o produto dela, ele tem que se interessar pelo produto dela. Então, o primeiro passo que você precisa gravar na sua cabeça é que você vai precisar da atenção das pessoas. E o segundo passo, você vai ter que ficar bom em persuasão. Você vai precisar, depois que conseguir o olhar desse cliente para você, você vai ter que ter técnicas para conseguir fazer a venda para o cliente, né? São duas etapas distintas. A primeira, você traz o cliente através da atenção dele. A segunda, você monta um plano de venda e vende um produto ou uma prestação de serviço para esse cliente. Bom, vamos começar primeiro pela atenção. De 10 a 20 anos atrás, a forma que as pessoas buscavam, né, divulgar os seus produtos ou a sua prestação de serviço era ir atrás de uma emissora de televisão para fazer aquelas propagandas, né, durante as programações da televisão e colocavam seus produtos ali à mostra para todo mundo ver. Só que qual que era o problema desse tipo de marketing? Ele era feito para empresas com alto poder aquisitivo, porque um horário de comercial durante um horário nobre da televisão é muito caro. Então, as pessoas que tinham empresas menores, as pessoas que queriam promover o seu serviço, elas não conseguiam disputar com as grandes marcas esses horários. Então, ficava bem difícil de você conseguir trazer mais clientes para você através de um marketing mais eficiente. Outra forma que era usada antigamente eram os outdoors, né? Os outdoors que geralmente tem nas cidades, nas entradas das cidades, né? Nas rodovias, quando você está entrando na cidade, geralmente você vê bastante outdoor com anúncios de empresas, de produtos, mas também era uma forma muito cara, né, de divulgar o seu produto. Existe, mas ainda existe, Guilherme, até hoje essas formas de divulgação. Sim, existe, mas não é tão eficiente, né? E a atenção da pessoa hoje, a atenção da população, ela mudou de foco. Então, para você conseguir hoje reunir esses clientes, aonde que está a maior atenção das pessoas atualmente? Está no digital, né? Está na internet, nas mídias sociais. O digital está tão forte que, em uma pesquisa feita recentemente, de cada 4 brasileiros, 3 está conectado à internet. Então, o foco principal hoje das pessoas está na palma da mão, no celular, principalmente, né? Faz um teste, uma pesquisa para você ver. Se você for hoje numa praça de alimentação de algum shopping, presta atenção nas pessoas que estão à sua volta.
A maioria delas vai estar mexendo num celular, vai estar vendo uma rede social. No trânsito, se você parar num sinaleiro, olhe para a pessoa do seu lado, do carro ao lado. A pessoa que era para estar prestando atenção no trânsito, ela está mexendo no celular também. Então hoje o foco das pessoas principalmente é o digital. Mas aí você vai me perguntar, Guilherme, beleza, tá lá no digital, mas as pessoas não vão lá só para comprar um produto. Não, basicamente as pessoas elas utilizam a internet para três coisas principais. Primeira dela, para relacionamento, né? Para ver as fotos dos familiares, para ver as fotos de um amigo distante, para se conectar com as pessoas, né? Elas usam bastante isso para conexão com outras pessoas. Em segundo lugar, elas usam para entretenimento, né? Esse entretenimento é para relaxar um pouco, para ver um vídeo engraçado, ver um vídeo de uma pegadinha. Então elas usam bastante isso para conseguir relaxar um pouco no seu dia a dia. E a terceira forma, que é o que a gente vai priorizar, que é o nosso foco, elas vão atrás de informação ou elas vão atrás de conhecimento, que é onde a gente atua, né, na nossa prestação de serviço, com os nossos produtos. E na internet não tem como você forçar a pessoa a consumir, a querer o seu produto, né? Porque ali ela tem um leque de opções para ocupar o tempo dela, né? Então, da mesma forma que a gente utiliza lá na ceva um determinado tipo de alimento para atrair os peixes, aqui você vai ter que usar a mesma forma. E o que são esses alimentos aqui na internet para você conseguir a atenção do seu futuro cliente? Na internet, esses alimentos são conteúdos. Você precisa postar conteúdos que interessem ao seu cliente. Mas que tipo de conteúdo, Guilherme? Se eu postar coisa engraçada, piadinha, vai funcionar? Não, não vai, porque o nosso foco, igual eu já falei, é informação, é conhecimento. Então você vai ter que postar conteúdo de qualidade para o seu cliente que resolva dores que ele está sentindo no seu produto, qual que é o benefício do seu produto na vida daquele cliente. Então você sempre vai estar postando conteúdos que resolvam algum tipo de dor, que dá um tipo de satisfação para o seu cliente, né? Isso sim vai chamar a atenção dele. Mas Guilherme, como que eu vou postar esse conteúdo? Eu preciso postar para todo mundo? Em primeiro lugar, o primeiro passo que você precisa dar, você precisa definir o seu cliente, o que a gente chama de avatar. Por quê? Por exemplo, se o seu produto ele é direcionado a mulheres, você vai usar uma linguagem diferente para atrair essas mulheres, né? Você vai usar uma linguagem mais fofinha, né? Agora, se o seu produto é destinado a homens, você vai usar um outro tipo de linguagem. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para produzir esse conteúdo é definir o seu cliente ideal. Ah, mas o meu cliente ideal são todos, Guilherme, é quem quiser comprar o meu produto. Mas só que você precisa definir um determinado tipo de cliente para você focar a sua linguagem nele. Acontece de outras pessoas virem atrás do seu conteúdo que não seja daquele parâmetro que você definiu? Sim, acontece, mas isso é uma exceção. Você vai ter que definir o seu cliente ideal para você ter uma linguagem direta com ele. Aí você vai me perguntar, mas Guilherme, quais os parâmetros que eu preciso definir, né, para chegar a esse cliente ideal meu? Eu não sei o que eu preciso definir. Vamos lá. Em primeiro lugar, é homem, é mulher, ou o seu produto atende aos dois públicos? Se atender aos dois públicos, você vai ter uma linguagem mais equilibrada, né, mais moderada, que sirva tanto para um quanto para outro. A idade do seu cliente é um cliente mais novo, é um adolescente,
entre 20 e 30 anos ou é a partir de 50 anos? Qual que é a idade do seu cliente? Porque a linguagem que você usa para conversar com um adolescente, ela é diferente para a linguagem que você utiliza para uma pessoa de 30 anos ou mais, né? O adolescente ele é cheio de gíria, ele é uma linguagem mais descolada. Então, se você, nos seus vídeos, começar a utilizar esse tipo de linguagem e o seu público-alvo é um público de uma idade mais alta, de 30 para frente, você vai desatrair aquele público. Então, por isso que é interessante você definir tudo isso. É uma pessoa... Estou no nicho de emagrecimento, por exemplo. É um emagrecimento feminino, é um emagrecimento masculino. Você precisa definir isso, porque existem particularidades que cada tipo de pessoa é diferente uma da outra. Então, se você focar em todas, acaba que você não consegue atrair um determinado tipo de pessoa. Você vai ficar muito generalista. E quando você tiver definido já, né, o seu cliente, já tiver organizado todos esses parâmetros, definido tudo que você precisa do seu cliente, aí você vai me perguntar: Guilherme, mas qual tipo de conteúdo que eu posto que vai chamar mais a atenção do cliente, que vai ter mais tração? Basicamente, existem dois conteúdos que tendem a ter uma tração maior com as audiências, que são eles, são dois tipos de conteúdos. O primeiro, ele vai mostrar uma oportunidade para o seu cliente. Por exemplo, vamos supor que você vai construir uma casa e precisa contratar algum profissional para fazer essa construção da casa. Se você procurar na internet alguma referência, alguém para fazer esse tipo de serviço para você, e você vê um anúncio de alguma construtora falando que consegue construir a sua casa economizando 10% dos materiais com as técnicas deles, isso se torna uma oportunidade para a pessoa, isso chama a atenção da pessoa que tem interesse em construir uma casa, porque ela vê ali uma oportunidade dela conseguir economizar um dinheiro e fazer a mesma construção que ela iria fazer sem ter aquelas técnicas. Então isso mostra uma oportunidade para o seu cliente. Esse tipo de conteúdo tende a ter uma atração muito boa, porque ele chama a atenção das pessoas. E o segundo tipo de conteúdo que tende a ter uma atração muito boa também é o medo. Por exemplo, se você vai construir a casa e não quer contratar a mão de obra de um engenheiro eletricista, por exemplo, para fazer a parte de fiação da sua casa, e você vê um anúncio: se você não contratar um profissional qualificado, a sua casa corre o risco de pegar fogo com instalações mal feitas. Isso gera o quê? Gera um medo para a pessoa, porque ela sabe que se ela não contratar algum profissional qualificado para fazer aquele serviço para ela, para prestar aquele tipo de serviço, a chance da casa dela pegar fogo por um erro é grande. Então isso desperta um medo na pessoa, né? O medo, logicamente, que você vai usar essas técnicas sempre com a verdade, sempre falando o que realmente pode acontecer, abrindo o olho da pessoa para os riscos que ela pode correr naquela determinada ação, naquela determinada atitude que ela tomar. Aí você vai me perguntar: mas Guilherme, qual dos dois tipos de conteúdo eu tenho que postar mais? O conteúdo que envolve medo sempre vai ter uma tração maior, mas isso não quer dizer que o conteúdo de oportunidade também não seja importante. Por que o medo sempre tem uma tração maior? Isso daí vem desde a época das cavernas. O nosso cérebro, ele é treinado para ver os riscos que estão perto da gente. Isso é uma questão de sobrevivência. Por exemplo, uma manada de animais, de zebra, por exemplo, se 2 ou 3 animais desses começar a correr em uma determinada direção,
os outros animais que estão perto, todos vão correr na mesma direção sem saber o que está acontecendo. Isso é puro instinto de sobrevivência. Primeiro ele vai correr, depois ele vai ver o que está acontecendo. O primeiro instinto da pessoa ou dos animais é tentar sobreviver, tentar afastar os perigos dela. Então, quando você posta um conteúdo que envolve medo, que a pessoa sabe que se ela escolher aquela determinada atitude pode acarretar um tipo de problema para ela, esse conteúdo vai tender a chamar a atenção das pessoas, porque elas não querem passar por aquele tipo de problema. Se você está apresentando uma solução, mostrando para ela quais os riscos que ela corre naquele caminho, a pessoa tende a querer assistir para não cometer os mesmos erros que você já cometeu. Bom, agora que você sabe quais são os dois tipos de conteúdo que mais gera atenção, o que você vai fazer? Você vai pegar um caderno, uma caneta e vai listar os 10 maiores erros que o seu cliente vai cometer quando ele for procurar o seu serviço. E cada um desses erros vai ser um vídeo que você vai fazer, que você vai gravar, explicando para o seu cliente que aquele erro ele vai cometer se ele não fizer determinada ação. Você vai mostrar para ele o caminho que ele deve seguir, qual é a forma correta, dele não cometer aqueles erros, qual que é o caminho certo que ele precisa trilhar para não cometer esse erro. E assim você vai fazer a mesma coisa com a oportunidade, listar 10 oportunidades, gravar um vídeo de cada uma e postar nas suas mídias sociais. Isso vai atrair a pessoa que está buscando o seu serviço, que está buscando a sua prestação de serviço. Isso atrai as pessoas, E como as mídias sociais, Instagram, Facebook, tem muita gente, você vai atrair muita atenção, você vai ter muita gente querendo o seu produto, querendo a sua prestação de serviço. Elas vão te ver como uma referência na sua área. Quando isso acontecer, vai se tornar mais fácil você conseguir clientes. E você pode notar que até agora a gente não vendeu nada, a gente não falou ainda de venda, a gente está falando só de como chamar a atenção do seu cliente. E um ponto muito importante com relação a esses conteúdos que você vai gravar, assim, Guilherme, mas qual é a frequência que eu preciso postar isso nas minhas redes sociais? É muito importante você sempre ter esse contato com o seu cliente, com a sua audiência. Então, qual que é o ideal? É você postar todos os dias. A pessoa precisa te ver, ela precisa ver o seu conteúdo. Então, frequência é muito importante. Lembra lá no nosso exemplo da pesca, da ceva? Adianta eu fazer toda uma estrutura, montar a ceva no local, colocar o alimento que eu preciso lá dentro para chamar os peixes e deixar ele lá e não dar manutenção, não tirar aquela ceva da água para ver se tem alimento lá dentro, para repor esse alimento, para cuidar dela? Se você não tiver esse cuidado, vai adiantar? Não, não vai. Por quê? Você vai conseguir chamar os clientes, chamar a atenção das pessoas para você, mas se você não tiver essa manutenção, não tiver postando constantemente, o que vai acontecer? Essas pessoas vão afastando novamente, vão distanciando de você novamente. Então esse contato com o seu cliente, com sua audiência, é muito importante. A frequência conta e muito, é uma das principais peças para você conseguir chamar esses clientes, é ter um conteúdo de qualidade que resolve as dores do seu cliente e ter uma frequência de postagens, ter uma frequência de contato com a sua audiência, com o seu cliente. Bom, até agora nós falamos bastante em como atrair a atenção do seu cliente. Se você fizer isso de forma
organizada de forma eficaz, 80% do que você precisa para chamar clientes para você é da atenção dele. Os outros 20% fica por conta da persuasão, porque se você fizer um trabalho bem feito de chamar a atenção para você, para o seu produto, a venda ela fica mais fácil. Mas já que a gente precisa de um maior número possível de clientes, aí sim entra a persuasão. Vamos lá, na persuasão, basicamente existem 3 níveis de clientes. O primeiro nível é aquele cliente que está em dor, ele está em dor naquele momento, em desespero, ele já conhece o seu produto, ele já conhece o seu trabalho e ele precisa do seu trabalho. Esse cliente, você não precisa de persuasão para conseguir ele, você não precisa aplicar técnicas de convencimento para conseguir vender para esse cliente. Por exemplo, uma pessoa que não contratou os serviços do engenheiro para construir a casa dela. Ela foi lá, fez por conta própria e a casa dela caiu. A casa dela não sustentou. Ela vai construir novamente uma casa. Essa pessoa, você acha que ela vai construir novamente sem o auxílio de um profissional? Com certeza não vai. O que ela vai fazer? O primeiro profissional que ela vê, que atende ela, que sabe do que ela precisa, ela já vai atrás do profissional e vai contratar o serviço dele, porque ela já sabe o que vai acontecer com ela se ela não for atrás de uma pessoa que entende do assunto. Então esse é o primeiro nível de cliente, ele vai atrás de você. Só que qual é o problema desse nível de cliente? Ele vai atrás, na maioria das vezes, de preço. Ele procura o preço, ele vai atrás, vai fazendo pesquisa, vai tentar fazer você abaixar o seu valor do seu serviço. E esse número de cliente, ele também é reduzido. Ele não tem em abundância, ele é um número menor de clientes. O segundo nível de cliente é um cliente que entende o seu produto, ele não sofreu aquela dor ainda, ele não teve aquela dor que o primeiro nível de cliente teve, mas só que ele sabe os riscos que ele está correndo. Ele já entende todo o processo, ele já sabe o que pode acontecer com ele se ele não contratar o profissional, mas só que ele procrastina, ele vai deixando mais para frente, vai empurrando com a barriga, ele não contrata o seu serviço imediatamente. Esse cliente, ele já é um cliente que você precisa de algumas técnicas para conseguir convencer ele, para conseguir mostrar para ele que ele precisa do seu serviço. E o último nível de cliente, que é o que tem maior abundância, é aquele que não sabe que precisa do seu cliente. É uma pessoa que, por exemplo, vai construir uma casa pela primeira vez. Ela não entende de obra, ela não sabe quais os riscos que ela corre se ela não contratar um profissional, mas ela vai construir, ela vai fazer aquela obra. Então, esse número de cliente é o maior que tem, porque ele ainda não sofreu as dores, ele ainda não sabe os riscos que ele está correndo. E no processo de persuasão, eu gosto muito de utilizar uma analogia dos clientes com uma árvore frutífera, um pé de manga, por exemplo. Na árvore, aquelas frutas que estão embaixo dela, que você consegue alcançar, são os clientes que estão em dor, que está à procura do seu serviço, que você não precisa de técnica nenhuma para conseguir alcançar esses clientes. Basta você estender a mão que ele vem até você, basta você mostrar o seu produto que ele vem até você. Só que num pé de manga existem os outros níveis, né, de
de fruta, que são aquelas que ficam no meio das árvores e que fica no topo da árvore. E essas frutas que estão mais no alto, você não consegue alcançar elas se você não tiver uma ferramenta, se você não tiver uma escada, se você não tiver o auxílio de alguma ferramenta para pegar essas frutas, você não consegue alcançar elas. Assim acontece no processo de persuasão com os clientes. E assim nós vamos separando a persuasão por passos, por etapas, né? Bom, a primeira etapa, você vai ter que criar um relacionamento com o seu cliente. E isso você já está fazendo com as postagens dos vídeos, né? Você está gerando valor, você está mostrando o caminho para o seu cliente chegar até o objetivo dele através do que você oferece. Isso vai criando um relacionamento, vai criando uma confiança entre você e o seu futuro cliente. Num segundo passo, o que você precisa fazer? Você precisa do contato do seu cliente, ou de um e-mail, ou de um telefone, para você ficar no controle da situação, para você conseguir contactar esse cliente quando você precisar. Mas só que todo mundo sabe que não é tão simples uma pessoa entregar o telefone dela, o contato dela, o e-mail dela, sem ter algum tipo de agrado para essa pessoa. Então, o que a gente faz para conseguir esse contato do cliente? Geralmente, quando uma pessoa assiste um vídeo seu, por exemplo, um vídeo que você resolve uma dor do seu futuro cliente, essa pessoa já está mostrando interesse no seu produto, está mostrando interesse no conteúdo que você está passando para ela. Então, o que você vai fazer? Quando uma pessoa assiste um vídeo seu, por exemplo, você publicou um vídeo de 1 minuto, 2 minutos, resolvendo a dor do seu cliente, se essa pessoa assistiu esse vídeo seu durante esse período que você postou, por exemplo, seu vídeo é de 1 minuto, ela assistiu 50 segundos do seu vídeo, ela mostrou que está interessada no que você está falando. Dentro das mídias sociais, das ferramentas que o Instagram, Facebook, YouTube disponibilizam, existe a opção de você fazer um anúncio para aquela pessoa que assistiu o seu vídeo por um determinado espaço de tempo que você programa. Por exemplo, uma pessoa que do meu vídeo que tem 2 minutos, ela assistiu 1 minuto dele, ela já está qualificada para o próximo passo, ela já mostrou que tem interesse naquilo que você está falando. Então é possível você montar um anúncio para essa pessoa, para ela colocar ali o e-mail dela, colocar o telefone dela. Mas como que eu vou montar esse anúncio, Guilherme? Por exemplo, no seu vídeo você expôs uma dor, a resolução de uma dor do seu cliente. Você monta um e-book, uma lista em PDF com as próximas 10 dores que esse cliente vai sofrer se não tiver o seu produto, e ali você vai listar essas 10 dores e entregar para ele. Então, o que você vai fazer? Se você achou interessante o conteúdo, vou disponibilizar um e-book com as 10 maiores dores que você vai sentir no seu nicho e a resolução delas. E coloca ali à disposição do seu cliente. Mas para ele ter acesso a esse e-book ou a esse PDF, constando essa lista que você vai montar, ele vai precisar deixar o e-mail dele, deixar o telefone de contato dele. Porque quando ele faz isso, você sabe que está indo para o segundo nível de interação com esse cliente. Com esse segundo nível de interação, você vai ser uma pessoa que deixa de ficar ali embaixo do pé de manga só pegando as frutas com a mão e vai passar a ser aquela pessoa que conseguiu adquirir ferramentas para conseguir os frutos de maiores alturas. Mas só que, se eu te falasse que existe uma forma, um produto que, se você bater na árvore, essas frutas descem até você, seria excelente, não? E esse produto existe no mundo digital.
eles são os estímulos mentais ou famosos gatilhos mentais que você desperta na cabeça do seu futuro cliente para ficar mais fácil a venda, para ficar mais fácil o relacionamento que você tem com ele. Aqui eu vou te passar 4 principais. Existe uma lista de 20 gatilhos mentais, mas aqui eu vou focar em 4, que na minha opinião são os principais, os que costumam gerar maior resultado. O primeiro desses gatilhos mentais que você precisa construir é a sua autoridade. E porque uma pessoa que tem autoridade, fica fácil dela conseguir no futuro, se ela for oferecer algum produto, fica fácil dela vender. Mas como que você vai construir a autoridade? Que fique bem claro que a autoridade, ela não é uma coisa que você carrega com você, não. Ela é uma coisa que você desperta na cabeça do seu futuro cliente. Como assim, Guilherme? Por exemplo, vamos supor um médico. Quando você está doente, você recorre ao médico, ele te passa um medicamento, você não questiona o médico por que ele está te passando aquele determinado medicamento. Você simplesmente acredita no que ele está falando para você e segue o que ele te orientou a fazer. Mas por que isso acontece? Porque você vê aquela pessoa como uma autoridade. Ela tem uma autoridade para você. Então tudo que ela fala se torna mais real para você. E isso fica mais fácil no processo de persuasão. Mas Guilherme, como que eu vou criar essa autoridade com a minha audiência? Você vai criar essa autoridade mostrando para a sua audiência que você entende do assunto que você está abordando, através dos seus vídeos, postando vídeos que sejam realmente relevantes para a sua audiência e tendo aquela frequência que eu te falei. Isso vai sendo construído ao longo do tempo. Vai chegar um momento que a pessoa te enxerga como uma referência naquele assunto que você produz, naquele conteúdo que você produz. Um segundo gatilho que é extremamente importante é a reciprocidade. O que é essa reciprocidade? A pessoa, quando você faz alguma coisa para ela, sem aquela barganha, sem aquela necessidade, eu estou fazendo isso para você porque eu quero uma coisa em troca. Não tem que ser dessa forma, porque aí vira um acordo comercial. A reciprocidade, você vai gerar valor para aquela pessoa, mas sem ter uma segunda intenção para ela. Você está gerando valor e automaticamente aquele valor que você vai gerando nos seus conteúdos para aquela pessoa, se algum dia você oferecer um produto, oferecer um serviço nas suas mídias sociais que você vai vender, aquela pessoa que você ajudou, que resolveu uma dor dela, ela vai estar bem propícia a comprar o seu produto, porque ela vai sentir um sentimento de gratidão por você. Você já ajudou ela em algum determinado momento, então naquele momento que você resolveu vender, ela vai estar bem propícia a comprar o seu produto. Um terceiro estímulo mental que não pode faltar na hora que você for postar os seus produtos ou que você for fazer uma venda é o estímulo da prova. O que é esse estímulo? Você vai mostrar para a sua audiência que o que você está vendendo, o que você está prometendo realmente funciona. E como que você vai mostrar isso? Através de clientes que você já tem, que já utilizaram o seu produto, que sabe que funciona, e mostrar esses casos de sucesso do seu produto para os seus futuros clientes. Então você vai pedir depoimentos dos seus clientes que já utilizaram, o seu produto, falando do seu produto, que realmente funciona, os pontos positivos dele, se ele atendeu às expectativas de quem já utilizou. E você vai pegar esses depoimentos e colocar no meio dos seus vídeos, mostrando que o seu produto realmente funciona. Isso gera uma relação de confiança, com quem ainda vai comprar o seu produto. E por último, e não menos importante, é o gatilho mental da escassez.
O que é esse gatilho ou esse estímulo, né, mental? A gente sempre quer aquilo que tem menor quantidade ou que não está tão disponível, né? Por que a gente faz isso? Tudo que é escasso tem valor. Por exemplo, por que um ouro é tão caro, um diamante é tão caro? Porque não existe em abundância, existe uma quantidade limitada e aquela quantidade ela se torna muito valorosa, porque não existe isso em abundância. Então você sempre tem que usar esse gatilho da escassez quando você for fazer uma venda, quando você for oferecer o seu produto. Mas Guilherme, como que eu vou utilizar isso? Lembrando que o gatilho da escassez, você sempre tem que usar ele de maneira íntegra, tá? Por exemplo, vamos supor que você vai abrir um curso online e você vai vender 10 vagas. Você tem um curso online de idiomas, de inglês. Você abriu as vagas e ofereceu, anunciou que são 10 vagas no seu curso, que irá abrir as inscrições. Quando você abrir essas inscrições, realmente deixe só essas 10 vagas. Preencheu as 10 vagas, feche as inscrições. Porque você está sendo íntegro, você está sendo verdadeiro com a sua audiência. Ah, Guilherme, mas eu fechei com 10 vagas, mas tem mais 10 pessoas querendo entrar no meu curso. Coloque essas pessoas numa lista de espera. Mas se você prometeu, se você anunciou que são só 10 vagas, cumpre o que você falou. Isso vai gerar um valor para a sua audiência. Ela vai entender que quando você fizer um anúncio, que você falar que aquelas vagas são limitadas, realmente você está falando a verdade. Então isso vai despertar um desejo na pessoa, uma urgência na pessoa de adquirir o seu curso, porque ela sabe que se ela não fizer isso de forma rápida, a chance que ela tem logo vai passar e ela não sabe quando ela poderá adquirir o seu curso novamente. Bom, esse vídeo que eu gravei, se você seguir todo esse passo a passo, todo esse método que eu destrinchei aqui para você, pode ter certeza que o seu número de clientes irá aumentar drasticamente.